Fala pessoal, tudo bom? Eu estou aqui com a apostila na minha mão e a gente vai nessa aula fazer a correção dos exercícios que eu passei para vocês na semana passada. Só queria salientar que é muito importante a gente também prestar atenção na correção dos exercícios, não só na explicação do conteúdo, mas na correção, porque é na hora da correção que a gente tira as dúvidas, né? Que a gente vai tentar reparar aí o que ficou faltando, que a gente vai tentar completar o nosso entendimento sobre aquele conteúdo. Então eu recebi ao longo dessa semana, né, que passou, eu recebi os e-mails de vocês com as respostas e agora eu vou fazer uma correção. É óbvio que, por exemplo, nessa primeira questão, que é uma questão discursiva, as respostas podem variar, mas eu vou explicar para vocês o que seria, né, o essencial, né, para tornar a resposta correta. Então, página 73, a primeira questão é a questão 3, que eu passei para vocês, uma questão discursiva. É certo afirmar que o sofista Gorgias de Leontino separa totalmente a razão do ser? Justifique. É certo, sim. E isso fica muito claro na resposta que ele dá àquela questão sobre a possibilidade de comunicar algo a outro ser humano. Ele diz assim, o ser não existe. Se existe, não pode ser conhecido. E se conhecido, não pode ser transmitido. Então ele está estabelecendo aí uma barreira intransponível, uma cisão entre o ser, a razão e a linguagem. Está dizendo que nós não temos como ter nenhuma garantia, não temos como ter certeza de que aquilo que nós percebemos corresponde à realidade das coisas. Não há como você ter uma certeza da objetividade do conhecimento. Por isso não existe verdade, não existe uma verdade objetiva, porque quando as pessoas percebem coisas de um modo diferente, o máximo que a gente pode dizer é que aquilo que elas percebem é verdadeiro para elas, mas não existe uma verdade universal, justamente porque o ser e a razão estão separados. A razão humana não consegue ter um discurso universal sobre o ser, que seja percebido do mesmo modo por todas as pessoas. Então os sofistas são relativistas, né? O relativismo é justamente isso, é a negação da existência de uma verdade absoluta. Então, a questão 3 é uma questão discursiva, e a questão 4, que eu passei para vocês também, ainda na página 73, é uma questão do Enem. Se é uma questão do Enem, a gente precisa ter bastante atenção, né? Leia o texto a seguir. Em suas conclusões, Gorgias e Protágoras, ou seja, dois sofistas de renome, se encontravam, e se há algo que se possa chamar de visão sofística geral, é a ideia de que não há nenhum critério. Tu e eu não podemos, comparando e corrigindo nossas experiências, corrigi-las e alcançar o conhecimento de uma realidade ulterior à de ambos, pois não existe essa realidade estável que possa ser conhecida. De modo semelhante, na moral, nenhum apelo a padrões gerais ou princípios gerais é possível, e a única norma só pode ser agir como em qualquer momento pareça mais adequado. De acordo com o texto, a concepção sofística acerca do conhecimento, o certo seria letra A, logo a primeira aqui, alternativa, implica o relativismo moral. Isso está muito claro aqui na última frase. De modo semelhante na moral, nenhum apelo a padrões gerais ou princípios gerais é possível. E a única norma só pode ser agir como em qualquer momento pareça mais adequado. Então existe um relativismo epistemológico. O ser humano não consegue atingir uma verdade plena, universal, em qualquer conhecimento que ele tenha sobre as coisas. E desse relativismo epistemológico deriva um relativismo moral. Como é que a gente vai saber o que é certo e o que é errado? Por isso que Sócrates, ao combater os sofistas, ele vai dizer assim com bastante veemência que esse tipo de pensamento, pensamento sofístico, esse pensamento que é relativista, ele vai gerar uma corrupção dos costumes. Porque se não existe mais um bem, se nós não temos mais critério para discernir o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado, como vão ficar os costumes na polis? Se as pessoas só podem seguir
aquilo que nas circunstâncias concretas pareça mais conveniente a elas, então você não vai ter mais condições de assegurar alguns valores fundamentais. Né? Uma pessoa pode, por exemplo, hoje respeitar a vida do outro e num segundo momento, amanhã, achar que a vida do outro é desprezível. Uma pessoa pode hoje respeitar a liberdade do outro e no dia seguinte achar que a liberdade do outro é desprezível, pode ser trocada por alguma outra coisa, essa liberdade pode ser suprimida por causa de alguma outra coisa. Então não existe mais assim, para Sócrates, né, por causa desse relativismo dos sofistas, não existe mais nenhuma segurança de valores objetivos, de que o bem é o bem sempre, de que o mal é mal sempre. Sócrates tem essa visão de que o bem ele se constitui de fato como uma realidade objetiva, mesmo que todo mundo perceba errado. E o mal também, aquilo que é mal sempre foi mal, só que as pessoas achavam que aquilo era bom. Mas quando uma sociedade passa por um processo assim de transição de valores morais, não é que ela esteja inventando novos valores, ela só está descobrindo. Por exemplo, durante muito tempo se achou que o racismo é uma coisa certa, que não existe problema no racismo. E aí, em determinado momento, a sociedade percebe que o racismo é errado. Para Sócrates, a sociedade não criou um novo valor moral, ela descobriu, porque o racismo sempre foi errado. Agora, se você entrar nesse relativismo moral dos sofistas, então você não vai ter como dizer que o racismo, por exemplo, ou qualquer outra coisa, é objetivamente imoral. O que você vai dizer é que a moralidade varia conforme as circunstâncias e que não existe nenhuma garantia de um bem absoluto ou de um mal absoluto. Então, Sócrates acusa esse relativismo moral dos sofistas como um perigo para a vida pública. Isso aí é importante. Então, questão 4, certo seria letra A, implica o relativismo moral. E sobra aqui a questão 8, a última questão para a gente corrigir, está na página 74, ela fala sobre Protágoras. Assinale a alternativa que se refere corretamente à declaração de Protágoras de que o homem é a medida de todas as coisas. E aqui eles colocaram só metade, né? Mas das que são enquanto são e das que não são enquanto não são. É essa a continuação dessa frase de Protágoras. Letra A. Protágoras, ao anunciar o homem como medida de todas as coisas, reforça o caráter absoluto do conhecimento humano. Opa! Caráter absoluto do conhecimento humano? Se o homem é a medida de todas as coisas e o conhecimento é sempre subjetivo, então eu não posso dizer que o conhecimento humano é absoluto. Não há isso. Completa aqui, uma vez que a humanidade é a senhora absoluta da natureza. Não, eu não tenho como ter essa garantia de que a minha percepção corresponde à realidade objetiva das coisas. Então eu não tenho como me assenhorar de um juízo sobre a natureza e dizer que esse juízo tem valor universal absoluto e perene. Não. O conhecimento humano ele é sempre provisório, ele é sempre subjetivo para os sofistas. Né? Então a letra A completamente equivocada. Letra B. A afirmação de Protágoras ressalta o homem como o único ser passível de opiniões, muito embora para ele o uso sistemático da razão fosse capaz de identificar a verdade contida nas próprias coisas. É falso, porque ele não acha que o uso sistemático da razão possa tornar o homem capaz de identificar a verdade contida nas próprias coisas. O homem não tem como descobrir a verdade sobre o ser. Né? O ser não existe. Se existe, não pode ser conhecido. É aquilo que dizia o Gorgias. E o Protágoras fala que o homem é a medida de todas as coisas. Então o conhecimento é subjetivo. Ele não tem como conhecer a realidade objetiva. C. Trata-se apenas de mais uma provocação de Protágoras em questões religiosas, uma vez que os deuses é que eram a medida de todas as coisas. Nada disso. A questão religiosa não é nem um foco aqui. Né? Não tem nada a ver com a questão dos deuses. Então, aqui uma questão sobre o alcance do conhecimento humano. Até onde vai o alcance do conhecimento humano? É um conhecimento meramente subjetivo
e, portanto, relativo, ou é um conhecimento absoluto? A questão dos deuses não está colocada aqui. D. Trata-se de uma perspectiva relativista, pois a existência das coisas e suas qualidades dependeriam exclusivamente de quem as experimentasse, de forma que o que fosse agradável a um poderia ser desagradável a outro. É exatamente isso. Então, o gabarito da questão 8 é letra D. O certo seria a letra D. Quem marcou a letra D acertou. Trata-se de uma perspectiva relativista. Se eu digo, por exemplo, que percebo uma coisa de determinada forma e você percebe o contrário, eu só posso dizer que aquilo que você percebe é verdade para você e aquilo que eu percebo é verdade para mim. Eu não tenho como estabelecer uma verdade que esteja para além das percepções humanas, né? Porque o homem é a medida de todas as coisas. Então, todo conhecimento ele tem um caráter irrevogavelmente subjetivo. Essa é a ideia dos sofistas, né? E Sócrates combate isso porque Sócrates acredita que existe a verdade e que o ser humano pode alcançar a verdade. Então, o conhecimento humano não é assim, não está destinado a ser sempre um conhecimento subjetivo, a não conhecer a essência das coisas. Não, pelo contrário. Existe uma verdade fora da cabeça do homem e essa verdade pode ser conhecida pelo homem. Aí é uma nova noção, né? Uma noção de realismo metafísico que depois vai fundamentar toda uma outra escola filosófica que diz que a verdade não é subjetiva, a verdade é a adequação do intelecto à realidade objetiva da coisa. Mas isso aí é assunto para a gente abordar posteriormente, tá? Só queria que vocês de fato compreendessem isso, né? E consolidassem esse conteúdo na cabeça de vocês. Os sofistas, eles são relativistas, né? Tanto do ponto de vista epistemológico quanto também do ponto de vista moral, né? Não existe como o ser humano ter um conhecimento absoluto sobre nada, nem sobre o que é certo e sobre o que é errado. Então as coisas são sempre relativas, subjetivas. Beleza, galera? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a tirar, a dirimir qualquer dúvida, né, que tenha restado sobre esse conteúdo. Na semana que vem a gente se encontra de novo e aí já para dar prosseguimento, né, dando conteúdo novo, tá? Qualquer coisa vocês podem falar comigo, vocês têm aí o meu número e qualquer dúvida que tenha ficado eu posso esclarecer individualmente. Valeu, grande abraço!